Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de colisões mecânicas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em uma parada militar, um número apresenta uma esfera de 4 kg sendo disparada com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo por um canhão de 400 kg, montado sobre rodas e não freado, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal, conforme mostra a figura. Determine o módulo da velocidade horizontal de recuo do canhão imediatamente após o disparo. Então, a ideia que a gente tem nesse problema é o seguinte. Antes, todo o sistema está parado. Depois, o projétil vai ser lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo e o canhão sofre uma velocidade de recuo, só que ele quer a velocidade horizontal de recuo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar qual é a velocidade de recuo do canhão. Depois, a gente determina a velocidade horizontal de recuo. Como a gente vai fazer isso? Usando quantidade de movimento. Eu sei que a quantidade de movimento de antes, ela vai ser igual à quantidade de movimento de depois. Antes, eu teria massa do canhão, velocidade do canhão, mais massa do projétil, velocidade do projétil. Depois, eu tenho a massa do canhão, a velocidade de recuo do canhão, mais a massa do projétil e a velocidade de lançamento do projétil. Como ele falou que inicialmente está todo mundo parado, certo? A gente pode pensar o seguinte, ó, que todo esse cara aqui, ele está parado. Então, se ele está parado, isso tudo aqui é zero. Então, vai ficar assim, ó, 0 é igual a massa do canhão, velocidade de recuo do canhão, mais a massa do projétil, a velocidade do projétil. Porém, aqui é importante a gente orientar a trajetória. Preste atenção, se o projétil vai ser lançado nesse sentido, eu posso adotar esse sentido como sentido positivo da trajetória. E esse aqui seria o meu sentido contrário. Como o canhão ele vai ser jogado para trás, vamos dizer assim, ele vai andar para trás, a velocidade de recuo do canhão vai ser negativa. Por isso que eu boto menos massa do canhão, velocidade de recuo, mais massa do projétil, velocidade do projétil. Entendeu? Então, agora, eu posso dizer o seguinte, se eu pegar esse termo e passar para o outro lado da igualdade, vai ficar massa do canhão, velocidade de recuo, vai ser a massa do projétil, velocidade do projétil. A massa do canhão a gente sabe que é 400, então vai ficar 400 VR é igual a 4, que é a massa do projétil, vezes a velocidade que ele foi lançado, que é de 20 metros por segundo. A gente pode simplificar o 4 com 400, aqui fica 100. Então, ó, 100 VR é igual a 20. Então, eu posso dizer que VR vai ser 20 divididos por 100, corta-se um zero aqui, vai ficar 2 divididos por 10. Então, a velocidade de recuo é 0,2 metros por segundo. Beleza? Agora, pensa comigo o seguinte. Se a gente adotar, né, esse eixo aqui como o eixo do X e esse aqui, né, como o eixo do Y, esse cara aqui como o eixo do Y, a gente pode dizer o seguinte, se o projétil foi lançado para lá, a velocidade de recuo vai ser para cá. Então, essa aqui seria a minha velocidade de recuo.
E ela vai fazer um ângulo de 60 graus com o eixo x. Beleza? Então, o que eu sei? Que nessa situação, esse cara aqui é o eixo do cosseno, esse aqui é o eixo do seno. Certo? Então, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho que fazer a projeção do vetor V no eixo x, que a gente vai chamar de V horizontal. Então, eu sei que a V horizontal vai ser igual à velocidade de recuo no eixo do cosseno, que será cosseno de 60. Então, a velocidade horizontal vai ser 0,2, que multiplica cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2. Então, a velocidade horizontal vai ser 0,2 divididos por 2. Isso vai ser 0,1 metros por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.